Boa tarde. Obras do governo federal podem ser acompanhadas por meio de um portal. Abuso infantil é tema de campanha na Assembleia Legislativa. A Band fará uma série de reportagens sobre o tema, começando com a exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias do Rio Grande do Norte. Meu convidado hoje é o senador José Agripino Maia, do Democratas. Na pauta, eleições 2018. Sexta-feira, 18 de maio de 2018, eu sou Diógenes Dantas. O RN Acontece está começando. As obras do governo federal podem ser acompanhadas por meio de um portal na internet. No site é possível ver o andamento dos serviços e dos valores do investimento. Veja na reportagem de Milena Pontes. Todos os dias, os natalenses enfrentam um trânsito pesado para sair ou chegar na capital potiguar pela zona norte da cidade. Começando às 4 da tarde, indo até às 7, 7h30 da noite, o trânsito aqui é caótico. Já estou quase... O principal problema está neste trecho entre Natal e a cidade de São Gonçalo do Amarante. Aqui está prevista a construção de um viaduto através do Programa de Aceleramento do Crescimento, o PAC, do governo federal. No painel do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, o serviço consta como em obras. Mas diferente do que está no sistema, por aqui não existe nem mesmo canteiro de obras. O viaduto tem investimento previsto de 62 milhões de reais e, de acordo com o DENIT, desde 2016, quando foi anunciada, a construção avançou apenas 1%. 1% foi mais uma relocação inicial da obra, uma preparação inicial do topografia para definir local, mas representa praticamente nada do contrato. O painel de obras foi lançado pelo governo federal em abril de 2018, com o objetivo de trazer transparência para o andamento das obras realizada com recursos federais. No site é possível ver informações sobre o contrato, em que fase supostamente está, se foi cancelado ou concluído. Ao todo, 98.499 obras estão cadastradas na ferramenta, algumas iniciadas em 1998. Somadas, elas representam mais de R$ 1 trilhão. Das obras que compõem o painel, 43,99% constam como em execução, 36,25% como concluídas, 7,96% como canceladas e 5,92% como em execução de contas. As informações, no entanto, nem sempre estão condizendo com a realidade. Outra obra que também está inclusa no programa PAC e executada pelo Ministério dos Transportes é a duplicação deste trecho da BR-304. Com um investimento inicial de R$ 178 milhões, os serviços foram suspensos após questionamentos do Tribunal de Contas da União. Mas no painel de obras também aparece como se estivesse sendo executada. O valor da tarifa de ônibus em Natal foi definido na manhã de hoje. O aumento na tarifa de ônibus em Natal foi aprovado pelo Conselho Municipal de Transporte na manhã desta sexta-feira. O preço da passagem deverá subir de R$ 3,35 para o novo valor R$ 3,65. A elevação é de 30 centavos e representa um reajuste de 8,9%. O reajuste ainda será homologado pelo prefeito de Natal, Álvaro Dias, e será publicado no Diário Oficial do município. A data que a nova passagem vai passar a vigorar também ainda vai ser definida pela STTU. O abuso infantil é uma chaga social, assunto seríssimo. Por ano são mais de 18 mil novas denúncias. O tema é campanha da Assembleia Legislativa. O repórter Jackson Lamaceno nos traz mais detalhes. O tema tem sido cada vez mais abordado na mídia, mas ainda há muito o que se fazer. A violência sexual contra crianças e adolescentes habita no silêncio das casas, na vergonha das vítimas e na certeza da impunidade de quem comete o crime. Entre os anos de 2011 e 2017, somente o Rio Grande do Norte contabilizou mais de 4.100 denúncias de violência contra crianças e adolescentes.
a maior parte de abuso sexual. Somente no ano passado foram mais de 310 denúncias desse tipo. As denúncias foram feitas pelo Disque 100 e os números foram divulgados na semana passada pelo Ministério dos Direitos Humanos. Os números, lamentavelmente, proporcionalmente no Nordeste, nós temos índices elevados. O Rio Grande do Norte é o estado que tem no Nordeste brasileiro o maior número, lamentavelmente, desse tipo de abuso com as crianças e adolescentes. E a Assembleia Legislativa, dentro das suas campanhas, elegeu diante desses números, com essa importância para combatermos esses números crescentes no estado do Rio Grande do Norte. A campanha lançada pela Assembleia Legislativa é mais uma tentativa de coibir a prática criminosa, incentivando a denúncia. Estamos aqui presenciando um lançamento de uma campanha como essa, que a Assembleia Legislativa lança para alertar a população com relação a esse crime e a importância também da denúncia, né? No caso, para que esses agressores sejam responsabilizados e que outras crianças não sejam vítimas desse crime tão nefasto. As peças publicitárias serão exibidas em diversos veículos. A linguagem é simplificada para atingir inclusive as crianças. Na audiência pública realizada hoje, diversos órgãos foram convidados, todos unidos pela causa. E nunca é demais repetir. Fazer a denúncia é imprescindível. É uma questão de consciência, de cidadania e defesa das crianças e adolescentes. Você que está nos assistindo, se souber de algum caso, denuncie. A denúncia é anônima e o Disque 100 é um serviço nacional que vai, com certeza, acionar as autoridades locais para que tomem as providências em relação a esse abuso, em relação a essa violência sexual de crianças e adolescentes. Na próxima semana, a Band Natal vai levar ao ar uma série de reportagens sobre o combate ao abuso infantil. É o apoio da emissora a essa importante campanha da Assembleia Legislativa. Na primeira reportagem, vamos mostrar o panorama do problema nas rodovias federais. A Polícia Rodoviária Federal mapeou os pontos vulneráveis do Estado à exploração sexual de crianças e adolescentes. A reportagem da Band conversou com uma psicóloga para saber como esse tipo de exploração pode afetar a vida de quem já foi vítima de abuso. Não perca, olho na tela, olho na Band. Veja a seguir, minha entrevista com o senador José Agripino Maia, do Democratas. O RN Acontece e volta em instantes. A classe política do Rio Grande do Norte vive um momento intenso de articulação política por causa das eleições deste ano. O Rio Grande do Norte quer saber, José Agripino Maia será candidato à reeleição? O senador José Agripino é o meu convidado hoje. Boa tarde, senador. Boa tarde, Diógenes. Boa tarde, telespectadores da Band, do seu programa. Inicialmente, cumprimentar você pelo programa novo e me colocar à sua disposição. É isso aí. A pergunta está feita, né? O senhor decidiu ser candidato à reeleição? Mais do que isso, decidiu apoiar a Casa Eduardo? Sim. Casa Eduardo está com a chapa completa? Não. Como é que não? Como é que não está? Porque se você pleiteia o apoio de outros partidos que não apenas o PMDB, claro, o PDT, que é o partido de Casa Eduardo, o Democrata, que é o meu, você não pode sentar na mesa de negociação com a chapa fechada. Você tem o lugar de vice-governador para procurar entendimento em torno da melhor composição, mais do que política, melhor composição para o futuro do Estado, que traga quadros de qualidade para a gestão do Estado, que é o grande problema, é como tirar o Estado da situação pré-falimentar ou falimentar em que o Estado se encontra. Então você precisa compor isso com a chapa com o indicador do vice-governador e com as duas vagas de senador. Garibaldi e eu somos pré-candidatos agora, são candidaturas inamovíveis, inamovível é só a candidatura de Casa Eduardo, todas as outras são candidaturas que estão postas e que estão à disposição de um projeto em benefício do Estado do Rio Grande do Norte. E é nesse ponto que eu gostaria de firmar, porque nesta bancada aqui, Carlos Eduardo disse isso que o senhor falou, que não eram as candidaturas, pré-candidaturas de Agripino e de Garibaldi ao Senado não eram certezas. Na ocasião ele disse isso. Essa semana eu entrevistei aqui também o senador Garibaldi e ele disse que é
pré-candidato à reeleição. O senhor também confirma a sua pré-candidatura? Pré-candidato, sim. Por onde eu ando, as pessoas desejam isso. Pré-candidato é pré-candidato. É natural, uma coisa natural. Se você conversar com os prefeitos, com as lideranças, com os segmentos que defendem o interesse do Estado, as pessoas acham que a minha presença no parlamento é fundamental para resolver os problemas do Estado do Rio Grande do Norte. O meu gabinete é sempre entupido de prefeitos, cheio de prefeitos de todos os partidos que vão lá buscar o meu apoio, que tem o meu apoio para resolver problemas em toda parte. Na hora em que o sal tem problema, procura o senador Zé Agripino. Na hora em que a fruticultura, na hora em que os segmentos da economia do Estado têm problemas, procuram a mim para que eu possa exercer com os conhecimentos que tenho, seja no âmbito do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Executivo, eu posso exercer a minha influência. Então isso gera uma expectativa. É claro, agora, essa é uma pré-candidatura? Claro, é uma pré-candidatura. Agora, a candidatura mesmo, eu quero, é a do governador, para tirar o Estado do marasmo em que ele se encontra, com quadros de qualidade, para que ele possa ter uma equipe de auxiliares que garantam gestão. A minha preocupação maior é com o futuro do nosso Estado. Especula-se aqui no Estado, e alguns blogs dão repercussão a isso, de que o senhor poderia ser candidato à Câmara Federal, à Câmara dos Deputados. Isso foi discutido em algum momento? Não, mas isso foi colocado na mesa em algum momento, em alguma discussão? Não, até porque, Diógenes, o que você tem hoje? Na Paraíba o quadro está definido? Não. Em Pernambuco está? Não. No Ceará está? Não. No Brasil está? Não. Está em canto nenhum. Então nós estamos em montagem de um quadro político no estado do Rio Grande do Norte. As pré-candidaturas estão postas e elas são postas, você falou, Garibaldi pode ser candidato a deputado estadual, acho que ele chegou até a falar, Sim, claro. E são hipóteses que existem, que se você admite que para você fazer a composição pluripartidária, você pode mexer naquilo que está sinalizado como pré-candidaturas, você pode criar um mundo de simulações. Essa é uma simulação hipotética que se comenta. Quem comenta? Eu comento? Não, mas se comenta. Outra hipótese, outra simulação, né, como o senhor fez referência. Por exemplo, que o candidato a vice de Carlos Eduardo poderia ser um nome do Democratas, o deputado Felipe Maia ou Getúlio Rego, deputado estadual. Quer dizer, são cenários que se colocam... Mas essa hipótese não é considerada, não. A hipótese considerada é você atrair outros partidos, o Democratas, o PMDB e o PDT, esses já estão alinhados. Eu apoiarei Carlos Eduardo em qualquer circunstância. Não precisa o democrata indicar candidato a vice-governador e nem se pensa nisto como uma arrumação. Não é isso, não é por aí. Essa hipótese não é considerada. Como é que o senhor vê a discussão com eventuais aliados, como o PSDB? Eu vejo muito bem, vejo com o PR, acabei de conversar mais uma vez com o João Maia, que é o presidente do PR. E com o PSDB eu já tive algumas conversas com o deputado Ezequiel, que é o presidente do PSDB, e com deputados do PSDB. Ainda ontem tive uma longa conversa com o deputado Thomas Farias, estive com Gustavo Carvalho, e tenho alimentado a expectativa da aliança com o PR, com o PSDB e com outros partidos que possam vir para somar, no sentido da gente ter uma coligação na eleição majoritária e que se espalhe pela eleição proporcional, de modo a que você possa facilitar a eleição dos deputados estaduais e deputados federais que trabalhem de forma harmônica em torno da chapa majoritária, remetendo votos que vão para a urna votar no nosso candidato, que é Carlos Eduardo. Essa semana eu perguntei a Garibaldi, vou fazer a pergunta ao senhor também. Ele, na opinião dele, essa eleição para o governo vai ser polarizada entre Carlos Eduardo e Fátima Bezerra. Temos outros nomes na disputa, como pré-candidaturas, a reeleição do atual governador e também o lançamento do vice-governador como pré-candidato ao governo. O senhor também acha que essa polarização vai ser entre Carlos Eduardo e Fátima? Eu acho que sim. Eu acho que sim, muito embora o que aconteceu com o ex-presidente Lula tenha mexido muito com a expectativa favorável da pré-candidata Fátima Bezerra. Ela continuou liderando as pesquisas, né? Até a última, sim. Mas nas minhas conversas, semana passada eu estive no Vale do Açu
na cidade de Açu e fizemos uma reunião com prefeitos do Médio Oeste e prefeitos do Vale do Açu. E a informação que a gente tem é que a onda de Fátima está diminuindo, porque muito eleitor imaginava, não, eu vou votar em Lula porque Lula vai ser presidente e vou votar em Fátima porque ela vai ser, em sendo governadora, vai ser mais fácil a recuperação do Estado. Ora, com Lula fora da disputa, muito embora o PT ainda arqueje, mas arqueja por arquejar, muito embora a Lula esteja fora da disputa, essa expectativa de que Lula, presidente da República, venha ajudar o Rio Grande do Norte com Fátima Bezerra, essa está desfeita, porque Lula não vai ser candidato e não vai ser muito menos presidente da República. Então, as pessoas que tinham essa expectativa vão frustrar. E se o PT apresentar um outro nome no lugar... A capacidade de transferência de Lula para esse novo candidato, as pesquisas têm mostrado, que a gente pode dizer são as pesquisas. O que as pesquisas têm mostrado é que a capacidade de transferência é muito pequena. Você vai ter uma pulverização da intenção de votos de Lula para vários outros candidatos. Não irá para o candidato do PT com exclusividade ou com força majoritária. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente continua essa conversa com o senador José Agripino Maia. A gente vai falar um pouco mais também de eleição e também sobre empreendedorismo. A gente volta em instantes. Estamos de volta com a entrevista do senador José Agripino Maia no RN Acontece. Ainda no quesito eleições, vamos falar um pouquinho sobre a eleição presidencial. O Democratas tem uma candidatura, uma pré-candidatura posta, que é a do deputado Rodrigo Maia. Ele vai se manter nessa disputa? Vai se manter. Ainda anteontem tive uma longa conversa, eu, Rodrigo, a Semineto, Rodrigo Garcia, que é o líder na Câmara, e eu, conversando, passando em revista os últimos acontecimentos. Pré-candidato ele é. Agora, mais do que pré-candidato, Diógenes, o que ele é? Ele é um interlocutor muito acreditado pela presidência da Câmara que ele exerce e pela capacidade de manter o diálogo com PRB, com PR, com Solidariedade, com o partido de Álvaro Dias, com os partidos de centro, também, com o PP. Ele mantém um diálogo muito próximo com esses partidos e com essas lideranças. E ele tem consciência de que é importante você unir o centro. Claro que se ele subir nas pesquisas, que é uma hipótese, apenas uma hipótese. Mas ele continua ainda naquele patamar ainda pequeno. Mas se ele adquire por alguma circunstância a condição de crescer na pesquisa, ele mantém esse candidato e tem todo o apoio do partido para ser o candidato. Agora, se não, ele é suficientemente maduro para exercer este papel de aglutinador, assim como ele o fez para se eleger presidente da Câmara, quando ele representava um partido que tinha 30 deputados, apenas 30, ele é capaz de fazer agora essa mesma aliança com partidos políticos que, somado o tempo de rádio e televisão, darão um protagonismo muito importante a um candidato. Então, ele é o unificador de tendências de centro em torno de um candidato de um desses partidos ou até de algum outro partido. Pois é, isso que o senhor está falando vai ao encontro da manchete política hoje de O Globo. O empresário vira objeto de desejo dos partidos, cortejado pela esquerda para vice. Josué Alencar, que é filho do José Alencar, que foi o vice do Lula, agora é cotado até como candidato à presidência por bloco de centro, que inclui, inclusive, o Democratas, PP, PRB e Solidariedade. É isso mesmo? Josué pode se lançar na disputa à presidência da República? Eu não digo que seja isso mesmo. Agora, você perguntar, essa manchete é absurda? Não, não é absurda, não. Até porque Josué é uma pessoa com quem eu tenho um relacionamento positivo pessoal, com ele e com o pai dele, que já se foi. Fui eu quem trouxe o pai dele, quando era governador, para fazer a Coteminas, era a Seridó falida, e fui eu que trouxe ele para recuperar a Seridó e transformar na Coteminas. Então, eu tenho uma relação fraterna com Josué e tinha uma relação excelente com o pai dele, que foi vice-presidente de Lula e que já se foi. Ele foi candidato a senador. Ele tem experiência política, ele está afiliado a um partido político, ele tem um traquejo no meio empresarial muito bom. E ele sabe conversar política e conhece bem o Brasil. Então, se perguntar, é esse o nome cogitação? Eu não diria que seja esse o nome. Agora, esse é um nome bom?
É um nome bom. Ele é um outsider da política? Não é um outsider. Ele tem experiência política partidária. O jornal coloca ele como mais um outsider. Não é porque ele foi candidato a senador, ele representa Minas Gerais, está afiliado a um partido político. Era do MDB, agora está no PR. Está no PR, está no PR. Partido da República. Isso, está no PR. E ele já foi candidato, ele tem militância política, ele tem proximidade com segmentos de esquerda. O pai dele foi vice-presidente de Lula. Ele transita muito bem em muitos segmentos partidários. Agora, o nome é o dele? Eu não diria isso. Agora, ele é um nome que estaria no possível rol de cogitações? Poderia ser. Sem Lula na disputa, Lula preso em Curitiba há mais de 40 dias, Jair Bolsonaro é o segundo aí na preferência do eleitorado. O senhor vê espaço para a candidatura de centro, entre os extremos, tanto da esquerda como da direita? Jorge, eu acho que na reta final o eleitor vai fazer uma consideração. Quem é capaz de fazer pelo meu país, quem é capaz de fazer pelo meu estado, qual é a experiência, qual é o aval que este candidato me dá para que eu possa confiar nele e dar o voto a ele para ele resolver a minha vida ou para continuar a trabalhar por mim. Consideradas todas as circunstâncias, nessa ordem de ideias, o quadro vai se definir. Não é agora, não é em junho, nem é em julho. É muito em cima da eleição e em cima das proximidades. Nós vamos ter um processo eleitoral completamente diferente dos outros, porque o eleitor vai votar na reta final em circunstâncias de si próprio. Vai votar na experiência, na credibilidade, na capacidade das pessoas fazerem e quais são os apetrechos que as pessoas têm para fazer. Esses apetrechos vão ser mostrados muito ao longo dos 2 últimos meses antes da eleição. Eu não quero aqui fazer nenhuma crítica a nenhum candidato, mas a experiência administrativa do deputado Jair Bolsonaro é muito limitada. Ele, inclusive, esteve aqui, eu não sei se ainda cumpre a agenda, desde ontem aqui no Rio Grande do Norte, o Jair Bolsonaro. Mudando um pouquinho de assunto, deixando um pouquinho a eleição de lado, o senhor tem dedicado seu mandato à juventude e ao empreendedorismo. São mais de 14 projetos de lei nessa área. Por quê? Porque eu tive um compromisso na minha última campanha eleitoral, Jorge, com a juventude. Se você pegar o retrospecto da minha campanha de senador, eu disse que ia dedicar esse meu mandato à juventude. E tenho 14 projetos voltados para a juventude, para o emprego da juventude, para a qualificação da juventude e para o empreendedorismo. Não é para dar ao jovem a oportunidade do emprego público, não. É do jovem gerar o seu próprio emprego. Eu tenho um projeto aprovado, que é uma das minhas glórias como parlamentar, que é o das empresas juniores. As empresas juniores organizam estudantes universitários em faculdades. São mais de 600 empresas juniores no Brasil inteiro hoje, com faturamento que triplicou depois da aprovação da minha lei. Jovens organizam-se dentro da universidade para, mesmo estudando farmácia, odontologia, ou arquitetura, ou contabilidade, ou engenharia, eles se organizam, formam uma empresa, há um professor que orienta a atividade deles, autorizado pela universidade, isso o meu projeto diz. A atividade deles é isenta de imposto, porque o meu projeto garante imunidade, porque essas empresas não têm fim lucrativo, e elas começam a trabalhar e prestar serviços de boa qualidade e barato. E eles se adestram na profissão para a qual estão se preparando. Esse é um dos projetos. O outro é das startups. É um projeto que já está aprovado no Senado, está tramitando na Câmara, voltado para fomento e estímulo às atividades de tecnologia de ponta. Natal existe naquela metrópole digital algo já em andamento naquilo. O empreendedorismo como disciplina, tanto no currículo escolar como na atividade do campo, são projetos também de minha autoria. Prêmio de empreendedorismo também. Então, são 14 projetos. E tem um portal também para fechar, abrir empresa pela internet, né? Tem sim. Existe a Rede Sim. A Rede Sim é uma legislação que existe, praticada pelo SEBRAE, mas não é clara. E o meu projeto abre um portal na internet para facilitar a abertura e fechamento de empresas, porque é um problema sério você abrir e fechar uma empresa. Então, o meu projeto... A burocracia, né? A burocracia. O meu projeto prevê facilidades baseado no que a Rede Sim
já diz como legislação, para facilitar a abertura e fechamento. É o portal, uma espécie de portal da transparência para abertura e fechamento de empresas. Por último, senador, eu queria uma declaração sua sobre a barragem Oiticica. O senhor participou de algumas reuniões do Ministério das Cidades, enfim, com as autoridades que cuidam desse assunto. E a barragem Oiticica está ameaçada de ter suas obras suspensas. É preciso de uma ajuda aí da Presidência da República. E a bancada tem se movimentado nesse sentido. O que é que temos de novidade em relação a Oiticica? Uma reunião que foi feita no Ministério da Integração, com parte da bancada, estavam lá os 3 senadores, mais o deputado, mais alguns deputados federais, com o ministro da Integração, Pádua, que é uma pessoa que mora aqui no Rio Grande do Norte, é uma pessoa muito ligada a nós. A situação financeira da barragem Oiticica é complicada, porque o que resta de dinheiro é pouca coisa, 40 e poucos milhões. A construtora fatura 4 a 5 milhões por mês e o que tem disponível de dinheiro é muito pouco. O Estado, segundo foi dito, não tem comparecido com a sua contrapartida e é preciso que o governo do Estado, que é quem conduz a obra e que tem a obrigação de contrapartida, o governo do Estado, foi essa uma sugestão que eu dei. O governo do Estado convoque a bancada inteira para nós irmos ao presidente da República para solicitar aporte de recursos extras para essa barragem. E isso vai ser feito? Já tem data marcada? Nós pedimos isso, estava presente na reunião o secretário de Recursos Hídricos, que me deu muito boa impressão, para que ele contactasse com o governo do Estado. Isso, contactasse com o governo do Estado e nós nos colocamos à disposição desde já, porque não cabe ao parlamentar resolver problema executivo. Mas cabe ao parlamentar dar pressão política para que se arranje dinheiro para que a barragem não pare. Essa barragem é fundamental para a economia do Estado. Então, o apoio da bancada está dado, o ministro se dispõe a irmos todos ao Ministério do Planejamento e é preciso que o governador capitaneie essa ação toda, já que é uma obra do Estado do Rio Grande do Norte que ele governa. É isso. Eu queria agradecer a presença do senador José Agripino Maia, do Democratas, aqui no nosso programa e desejar boa sorte aí, principalmente nessa questão da barragem Oiticica, que tem preocupado muita gente na região do Seridó. Obrigado, senador. Obrigadíssimo, Diógenes. Obrigado a vocês pela paciência de nos ouvir. É isso aí. O RN Acontece vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Siga com a programação da Band e Natal. Veja a reprise do programa no portal nominuto.com. O RN Acontece volta na segunda-feira. Até lá, bom final de semana.